Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, espero que vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem acharem conveniente, benéfico e válido. Se tiver afinidade com o canal, se inscrevam, assinem o sininho das notificações para não ficarem por fora de nenhuma novidade que eu vier trazer aqui para vocês. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Lá tem o valor de tiragem que eu faço por perguntas, tá? Atualmente estou fazendo um regime numa modulação de perguntas, tá? Por pergunta. Também trabalho com mesas radiônicas, com reiki. Então, para quem quiser saber com quais mesas eu atuo, com qual tipo de reiki eu atuo, peça no privado daquela rede. E é isso, gente. Ignora qualquer tipo de ruído externo. Não tentem atribuir para vocês energias que não foram para vocês. Pegue apenas aquilo que ressoar, que não foi para vocês, solta para o universo, porque essa leitura é temporal, coletiva e intuitiva. Então, naturalmente, não vai ressoar com todos, ou pode vir a ressoar com alguém que você conheça e você pode fazer a gentileza de passar esse vídeo. E é isso, gente. Vamos ver para qual grupo nós estamos falando. Carta do navio. Carta da lua. Estou visualizando. Não... É difícil agora conseguir enquadrar de uma maneira que vocês aí que estão assistindo consigam enxergar também as cartas. Mas eu vou mostrando, então não tem nenhum problema. Carta do caixão. Carta do jardim. Carta da mulher. Carta da cegonha. Carta da chave. Criança. Eu tava pensando nessa carta. E a carta do trevo. Cara, fica pra mim, por favor, a carta do caixão. Fica, por favor, a carta do caixão. Santa Sara, salve Santa Sara. Salve Cigano General e salve Marapá de Rainha das Sete Cruzilhadas. Carta da raposa, mais uma. Carta das nuvens. Eu vejo alguém aí buscando formas, mas até então, até o momento não consegue enxergar uma maneira de deixar uma situação. Um contexto que está trazendo muitas sombras, estão trazendo, né, esse momento atual que o consulente está assistindo, está vivendo, está muito turbulento. O consulente, ele tenta buscar uma forma de sair de uma determinada situação, de um contexto, e aí vocês vão atribuir a qual seja a área da vida de vocês, que vocês estejam tentando fazer isso, mas não conseguem encontrar solução. É como se vocês não tivessem clareza de propósito, clareza de objetivo, ou então, ou vocês não têm uma clareza de direcionamento, ou então vocês têm uma clareza de direcionamento, porém não sabem como atuar para fazer isso se concretizar. Clarifica para mim, por favor, jardim. Mas eu vejo muito claramente uma condição de alguém aí. É isso mesmo.
carta da árvore. Para muitos, é uma condição em que envolve criança, envolve filhos, clarifica cegonha. Estrelas, mais uma. Envolve filhos e uma moça, uma mulher. E famílias, né? A carta da árvore aqui. A carta do jardim, ela sempre me fala sobre uma conversação, ela sempre me fala sobre encontros. A carta do jardim sempre me fala sobre entendimentos. E aqui eu vejo que não está havendo entendimento. Carta da serpente. Carta da cobra. Alguns casos aqui envolvem até uma possibilidade. Ou essa pessoa de fato está sendo traída, tá? Eu posso estar falando com uma moça ou com um moço. Engraçado, de uns tempos pra cá tem vindo muita tiragem para moços aqui pro canal. Porque aqui estamos falando de uma questão de necessidade de sair de uma situação envolvendo filhos e mulher. E alguém aí se sentindo traído. Como temos aqui a carta dos encontros, a carta da árvore, a carta da cobra, eu vejo que pode ser duas conotações. Ou alguém se sentindo traído, né? Se sentindo não pertencente no ambiente familiar. Ou então uma pessoa se sentindo traída de fato. Propriamente dizendo. E aqui eu vejo uma pessoa se sentindo traída. Olha aqui a carta da cegonha, ela fala também sobre novidades. Ela fala sobre inícios. Justamente a carta da cegonha com a carta da estrela. Olha aqui, eu ainda confirmo com a carta do caixão. A pessoa observa e ela não consegue entender por que esse alguém que no início de uma relação era de uma forma e mudou tanto. Porque no início da relação era isso aqui. Era como se ter ficado com essa pessoa tivesse sido ganhar na loteria. De uma maneira emocional falando, tá? Para alguns eu vejo até aqui uma tentativa de resgate desse início. E talvez seja por esse motivo até essa turbulência mental ali. A carta das nuvens ela fala sobre turbulência mental, sobre não encontrar formas de solucionar uma situação. E aí aqui, cruzando com a carta da mulher, a carta da chave, é a pessoa tentando descobrir por que essa moça mudou tanto. Mas aqui eu vejo muito fortemente, mesmo com essa carta aqui, que fala sobre a questão da idealização de um relacionamento. Olha aqui, isso aqui também fala sobre o início do relacionamento. Em que havia aquela idealização, aqueles sonhos, e agora foi tudo por água abaixo. Aqui só confirma, olha, a pessoa ela tentando encontrar formas de entender. E aqui, de alguma forma, se não houver um contexto real de traição, um contexto de traição física, tá? Eu vejo alguém aqui se sentindo traído. Por conta dessa mudança. Claro, nós estamos falando de uma tiragem coletiva, tá, gente? Então, aqui nós não podemos deixar de considerar uma possibilidade de um filho até fora do casamento sendo descoberto. E aqui eu vejo duas possibilidades. Ou uma pessoa grávida, tá? Ou uma pessoa de fato grávida e vai ser descoberto que esse filho que está no ventre da mãe, ele não é filho desse homem. Ou então uma condição de descoberta até de que um dos filhos... A loteria fala sobre coisas aleatórias. Me vê essa condição aqui agora. A loteria fala sobre condições de coisas aleatórias. A loteria fala sobre condição de algo não muito bem definido. Quando você joga numa loteria, é um jogo de sorte, né? Pode ser aquele resultado ali, como pode não ser. E aqui eu vejo muito com essa carta aqui,
Não sei por que me veio essa conotação. Essa carta-chave como se descobrisse que essa criança é como se fosse assim, eu espero que faça sentido para vocês. Na loteria, né? É como se não desse o resultado a favor de vocês. Como se vocês descobrissem que essa criança não é filha de vocês. Aqui para alguns eu estou falando naturalmente, né, gente? Que isso aqui se trata de uma condição de um moço. Estou falando com moços aqui. Aqui só confirma, olha. No oculto, será descoberto que essa mulher, ela teve um filho fora dessa união aí. Complexo. Engraçado ver essa tiragem aqui, porque eu me recordo até de uma coisa que eu estava falando ontem e eu confesso que era algo que eu fazia, né? Eu estava até falando num grupo do qual eu faço parte, um grupo em que falamos sobre a questão das tiragens e tal, e eu estava falando sobre a condição, eu acho que foi ontem, da idealização. Eu até tinha falado para uma amiga minha também, a idealização que eu fazia em relação ao gênero feminino. Eu não achava que mulheres eram capazes de trair, de enganar, manipular. Só que conforme eu comecei a trabalhar com mesas radiônicas, eu vi que as mulheres podem ser tão ou até mais manipuláveis. Enfim, em resumo, não é uma condição de gênero. Então podem ser tão manipuláveis, podem trair sim, assim como os homens. E aqui eu vejo uma condição muito disso. Só um momento. Principalmente eu estava falando em relação eu vejo muito uma condição de... Eu vou conversando com vocês e eu vou embaralhando aqui. É bom que eu embaralho bem para ter certeza das... Olha aqui. Sobre o casamento. Sobre essa união. É bom que eu vou falando e vou embaralhando aqui. Eu vejo uma condição aqui muito forte e eu tenho visto cada vez mais uma condição de mulheres utilizando do sexo uma forma de punir os homens. Elas acreditam que o sexo, aquela coisa... Eu vou falar no popular aqui, tá, gente? No popular, mas não de maneira esdrúxula, chula ou indelicada. É como se, fechando as pernas, de certa forma, ela acredita que o homem ele vai estar sob o domínio dela, sob o controle dela. E aí é como se, de uma maneira, como se o homem, né, não a agradasse de alguma forma, não fizesse algo que ela deseja, então ela acha que punirá não havendo sexo no relacionamento. Mas isso não quer dizer nada. Se ela não entrega, outras, ou até outros, irão entregar. Então, se você estiver me assistindo e for o tipo de mulher que utiliza do sexo como meio de poder, acredita que isso é uma forma de poder, desconsidera totalmente. Eu não estou falando aqui que uma mulher ela tem que se sujeitar ao comando, os desmandos e aos desejos do homem. O que eu estou dizendo aqui é que se você faz por esse motivo, não é uma condição de você não querer. Às vezes você quer e utiliza do sexo como uma moeda de troca, por exemplo. Não faça isso. Porque ele vai encontrar cedo ou tarde uma pessoa que faça. E faça às vezes até sem o mesmo custo que você. Que impõe regras, limites. Ou então faz e ele sabe. Os homens não são todos. Eles sabem quando você utiliza do sexo como moeda de troca. Para conseguir o que vocês querem. Mas vale uma argumentação sadia, uma argumentação válida, você demonstrar por que você deseja que ele faça tal coisa que é pelo bem dele, do que você agir dessa forma. Não vai funcionar. Eu senti de falar isso aqui pra vocês, tá? Agora a gente tá verificando aqui mais sobre essa situação. Carta da nuvem. Carta da cegonha. Tá vendo? Talvez esse homem ele descobriu aqui. Pra quem eu estou falando? Eu falo esse homem porque geralmente sempre eu falo pra moças, né? Então eu vou falar pra você que estiver assistindo. Descobriu, pra você que eu estou falando, descobriu essa situação e não sabe o que fazer. Porque por um lado existe o amor. Aqui, só confirma. Existe o amor, existe a base, existe tudo aquilo que vocês construíram juntos. E por outro lado existe essa condição de traição. Mesmo não havendo aqui uma traição física, mesmo não havendo uma criança envolvida que não seja desse casamento, ainda assim eu vejo nitidamente uma condição de alguém se sentindo traído por causa de alguma condição que mudou. Alguma ancoragem que você acreditava que existia e que não existe mais. Eu acredito que até existia anteriormente, mas por algum motivo isso mudou.
Carta dos Lírios. Essa aqui é a carta dos Lírios, gente. Não é a carta da... Dá pra ver ali pelo número, né? Não é a carta do ramalhete, não. Tá vendo? Um esfriamento total. Por um lado, a gente fala sobre a carta que clarifica sobre novidades, coisas férteis. Por outro lado, a gente fala da frieza. Eu sempre falo, a carta dos lírios é auspiciosa para relacionamentos em geral. Fala sobre a condição de paz, paz interior, boas novas, maturidade. Mas se for numa condição, principalmente no contexto que nós estamos visualizando aqui, de potencial para traição, é frieza pura. Não é auspiciosa. Ah, só confirmando. E aqui eu vejo alguém, para quem não foi esse caso da criança, tá? Ou mesmo sendo, mesmo descobrindo, existem homens que querem permanecer. E aí não sabe se permanece, se não permanece nessa relação, e se vem cada vez mais distante de uma resposta, e ao mesmo tempo se vem cada vez mais distante desse contexto aqui. E eu vejo muitos homens buscando formas de se aproximar dessa moça. Só que com a carta aqui, principalmente vocês podem visualizar que nesse deck aqui, eu senti de tirar esse deck não de Santa Sara. Olha aqui. É gelo puro. Só confirmando o que eu falei. Formas de derreter esse gelo. De quebrar esse distanciamento. E aqui pode ser um distanciamento físico, sexual, ou um distanciamento duplo, que é sexual e emocional. Porque quando ainda existe emoção numa relação, tudo bem. Mas aqui eu vejo que até um esfriamento, eu sinto aqui que tem até um esfriamento emocional. Coisa que não havia antes. Foi um início de relacionamento muito apaixonado. Existia muito sentimento envolvido. Existia isso aqui, olha. E aí, essa pessoa não sabe o que fazer. Esse homem, né, que está me assistindo não sabe o que fazer. Tá, eu entendi. Essa carta aqui é como se ele dissesse para selar a paz, tá? No sentido de que eu diga para vocês, eu estava pensando nisso aqui, essa carta só confirmou. Por favor, tá? Principalmente porque eu não estou acostumada a falar com rapazes aqui no canal. Não pirem. Não achem que porque eu falei isso aqui, não sei se vocês estão acostumados, por qual meio, como vocês vão chegar até aqui no canal. Não comecem a imaginar coisas em relação à esposa de vocês, porque ela está fria, distante, que ela venha atrair vocês propriamente dizendo, ou então que ela tenha até um dos filhos que vocês têm é fora do casamento. Aqui eles pediram para eu selar a paz em relação a isso, tranquilizar vocês, essa carta também fala sobre tranquilidade. Tranquilizar vocês em relação a que nem todos os contextos que eu falei aqui vão servir. Olha o que eu falei lá no início da tiragem. Peguem o que ressoar. Pode ser que isso aqui não ressoe. Tá vendo? Existem histórias que não competem, não convêm a vocês. E histórias aqui que eu estou contando que não se referem a vocês. Tá, vamos lá. E qual aconselhamento o que esse moço pode fazer? Eu vejo aqui uma condição até de desespero. Se você não está nessa situação nesse momento, você já esteve numa situação de desespero. A carta das nuvens me fala sobre, mentalmente falando, emocionalmente falando, é um desespero total. Carta do caixão. Nuvens. Tô vendo muito aqui uma coisa de uma pessoa que está tendo uma tendência maior de, no desespero, terminar essa relação. E eu vejo a espiritualidade dizendo para você observar um pouco mais. Casa. Tem outras questões envolvidas. Nesse momento não é auspicioso Tá vendo? Só vai completando o que eu vou falando. Nesse momento não é auspicioso um término, não. Deixa eu ver se essa carta vai falar o porquê. Ah, eu tava pensando nisso. Existem crianças envolvidas. Mesmo para quem não é esse contexto de não ter uma criança fora do relacionamento,
eu vejo que existem crianças envolvidas. E aqui eu não estou dizendo que você tenha que podar a sua vida, que você tenha de viver o seu caminho por causa de filhos. Ao contrário, não é nada auspicioso permanecer em um relacionamento por causa de crianças. Por quê? Por quê? Paz. Nesse momento, por algum motivo, não é momento para você se distanciar de casa. Estrela. Eu vejo espiritualidade, inclusive, falando isso. Por que você não pode separar? Segura mais uma. Comunicação. Eu vejo criança muito pequena que nesse momento ainda não vai entender esse contexto. O cão, a casa, o trevo. É como se, de certa forma, ainda necessitasse mais algum tempo. Até eu entendi. Não só é necessário vocês esperarem por causa dessa criança, não é nem tanto pela criança, mas amadurecer e preparar essa criança para essa ideia. Talvez alguém aqui, a carta da casa com a carta da foice, alguém aqui está tentando encerrar em definitivo de maneira abrupta. Pensando até em sair da casa do dia para a noite. E aqui eu vejo a espiritualidade pedindo para que você seja maduro, se reúna com a espiritualidade. A carta das estrelas fala sobre a condição de fé, tá? Porque eu vejo que nesse momento não é auspicioso você fazer isso. Você deve fazer isso de uma maneira madura. Ainda é muito prematuro você tomar essa decisão. Até porque pode ter alguma coisa aí para mudar. Alguma condição pode mudar, você pode reverter essa situação. Conversação. Buscar uma maneira madura de conversar. Tá? Não é para todos essa mensagem, mas para alguns eu vejo aqui muito claramente que ainda existe uma possibilidade de reversão, ou pelo menos não é o momento, porque ainda precisa maturar essa ideia na cabeça da criança. Porque senão pode haver até uma condição de alienação parental. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que esperar mais anos. Se esperar essa criança fazer 18 anos para você sair. Não, não é isso. Mas esse não é o momento oportuno. Eu estou sentindo aqui que por causa dessa condição de confusão pura, você observasse até uma forma de sair de maneira abrupta de casa. E encerrar esse ciclo de uma forma despretensiosa, despreocupada. Só que existem crianças envolvidas. Ou existem crianças, ou aqui só se renova essa informação. Olha, eu vou mostrar para vocês. Em relação a encerrar esse ciclo, é muito prematuro. Ainda tem algumas coisas que você precisa observar mais, independente de ser... Não estou dizendo que é prematuro, vai haver reversão. Não estou prometendo reversões. O que eu estou falando aqui é que é muito prematuro para você tomar essa decisão nesse momento. Talvez se você tomar essa decisão nesse momento, um exemplo, você pense em retornar e realmente não era para retornar. Na verdade, o que aconteceu foi só que você não maturou a ideia, você não estava certo dessa ideia que você pretende tomar, em decisão de sair. E aí vai retornar sem ter a necessidade de retornar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês vão retornar porque vocês tomaram a decisão no tempo incorreto. Vocês não maturaram essa decisão para ser algo definitivo. Um corte definitivo, uma colheita definitiva. Após você colher algo, não tem mais reversão. Não tem mais, depois que você fizer a foice, você cortar com a foice uma condição, vamos dizer, você vai cortar o trigo. Não tem como você recolar aquele trigo que você já cortou. E aí você pode vir a se arrepender. Ou porque esse contexto ainda tinha uma resolução, mas não estou prometendo isso. Ou então porque você tomou essa decisão antes do tempo. Você não maturou para dizer, olha, é isso que eu quero. Para você mesmo. E não retornar. E aí depois você vai querer retornar, sem ter necessidade de retornar, essa pessoa não vai aceitar e você vai cair mais naquela lua, naquela melancolia, naquela confusão emocional. Eu tô vendo aqui muitas pessoas, inclusive, entrando em períodos de depressão, mas para condicionar isso de uma maneira firme,
a medicina tradicional para revelar isso. Não estou dizendo que ninguém aqui está em depressão. Estou dizendo que para muitos casos, sim. E até é válido você verificar essa tristeza, essa melancolia profunda que você vivencia hoje. Então, eu vejo que a tiragem aqui foi muito para que você aguarde. Novas resoluções, novas comunicações irão surgir. Eu vejo a espiritualidade pedindo para que você reúna com ela. Fazendo algum tipo de trabalho espiritual, frequentando algum tipo de retiro, algum tipo de local espiritual, ou então se reunindo com a espiritualidade você mesmo. É possível hoje, gente, diferente de anteriormente, você consegue fazer meditações, mantra. A meditação que silencia sua mente vai fazer com que você escute o seu coração, vai fazer com que você escute sua intuição, vai fazer com que você escute a toda a sua egrégora. Existe uma egrégora tentando falar com você. E talvez nesse estado de turbulência emocional e mental, você não está conseguindo ouvir. Qual o conselho final para quem estiver assistindo? E se for invertido e você for uma moça que estiver assistindo, vale a mesma situação. Você porventura vir a descobrir. Eu não acredito que eu estou falando isso, tá? Porque não é um tipo de coisa que eu concorde muito. Mas se você vier a descobrir uma relação fora do casamento, óbvio, né? Não foi gerado pelo seu marido, pelo seu namorado. Mas eu tô vendo aqui que não é o momento ainda de você tomar a decisão por um corte. Novas resoluções irão surgir. Não sei, por algum motivo, não é para você terminar esse relacionamento. Aqui é o conselho final. Até porque, por muitas vezes, as coisas não acontecem da maneira como nós esperamos, né? Por exemplo, eu não vejo como um condicionamento auspicioso você descobrir uma relação que o seu parceiro teve, ter uma criança ainda com outra pessoa e você ter que continuar com essa relação. Mas talvez para você, maturando essa ideia, faça sentido. Talvez você tenha algum tipo de conexão com essa criança. Talvez essa criança foi um momento antes de vocês ficarem juntos. Existem várias... Eu vejo aqui uma oportunidade de você observar melhor a situação, porque algo pode maturar e se transformar. Então pode não ser o caso de você terminar esse relacionamento. Mas de qualquer forma eu vejo um distanciamento que você sente dessa pessoa. Você sente uma mudança nessa pessoa. E aí talvez com uma conversação pode ser que as coisas regressem a ser como eram ou até se tornem melhores. Uma ideia. Mas para a maioria aqui eu vejo que é um moço realmente. Um homem. Tá vendo? Aqui eu já vejo a confirmação de que para alguns é possível ainda selar essa união novamente. Cavaleiro. Liros. Clarifica para mim, por favor, esse cavaleiro. Sol. Para alguns casos eu vejo a espiritualidade, a raposa. Vou pedir mais uma. Alguns casos eu vejo a espiritualidade pedindo para que mesmo que você venha descobrir e confirmar um terceiro contexto envolvido, é para você permanecer, não é para agir de maneira abrupta. Carta da montanha. Tá vendo? Eu só vejo aqui você observando. É necessário você esperar alguma coisa, algum contexto, algo que será revelado. Isso aqui eu não vejo como uma condição de uma pessoa, não. Eu vejo algo chegando e que vai trazer uma clareza para que você tome essa decisão até de uma maneira distanciada emocionalmente demais. Olha aqui. Vai ser revelado alguma coisa que vai fazer com que você consiga tomar uma decisão mais assertiva. E distanciada desse processo de... É como se você tivesse uma perspectiva mais ampla, tá? Depois desse sol, essa iluminação, né? Essa condição de algo sendo revelado para você, você vai conseguir enxergar além. Aí aqui não entra tanto a montanha não entra tanto na condição de afastamento, de isolamento. Mas eu vejo, sim, você considerando algo de uma maneira relativamente distanciada, emocional. Talvez seja, nesse caso, você ouvindo mais a razão. Não no sentido de que você foi traído, existe... Não. Você vai observar de uma maneira mais fria, mais isolada.
mas ao mesmo tempo com uma visão mais privilegiada. A raposa, ela observa muito bem. Só que você só vai conseguir fazer isso depois dessa clareza, que vai vir por essa situação. Alguma coisa aí pode não ser necessariamente uma pessoa que vai chegar. Como eu já falei aqui, eu não vejo uma pessoa chegando, nem algo do tipo. Eu vejo algo, algum clarão, alguma iluminação, alguma situação nova chegando, e aí você vai ter uma opinião decisiva em relação a isso, tá? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha ressoado, que tenha feito sentido. Para quem quiser deixar aqui nos comentários o feedback, eu vou ficar muito feliz porque soube que alcancei alguém com esse trabalho. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.